Estou em busca de conhecer lendas e tradições orais para tentar juntar as peças desse quebra-cabeça. Cheiro de sálvia, de lavanda. Tô sentindo também. O chefe Joseph Riverwind vem da tribo Arawak. Ele é autor de livros e especialista em história oral dos nativos americanos. A esposa dele, Laura Lynn, é doutora em medicina natural do povo Cherokee. Estamos estudando e pesquisando para saber quando as pessoas começaram a povoar as Américas, quando isso aconteceu e quem eram essas pessoas. E eu sei que se existisse uma tradição oral dizendo que havia um tesouro enterrado no quintal da minha casa, eu abriria um buraco exatamente onde essa tradição oral me mandasse cavar. Por que eu não faria? Claro. E eu sinto que há, não sei, muito mais coisas para explorarmos. Os nativos americanos povoaram essa área há mais de 3.000 anos. E recentemente foi provado que tem conexões diretas de DNA com alguns dos primeiros seres humanos na América. Mas as lendas e histórias dos nativos americanos podem nos dizer mais do que a ciência moderna pode nos dizer. Olha, nós precisamos compreender como as tradições orais são passadas. Não se trata apenas de contar histórias em volta de uma fogueira. Se fosse assim, cada pessoa teria sua versão da mesma história. Aprendemos as histórias palavra por palavra. Então, quando ouvimos uma história tradicional, sabemos que estamos ouvindo a mesma que foi contada há 500, 1.000, 2.000 anos atrás. Vocês conseguiram entender? Então, qual é a verdade da sua tradição oral? Quando os humanos chegaram às Américas? A nossa tradição oral diz que a Terra era uma coisa só, uma grande massa sólida de terra, e nós éramos da mesma tribo, éramos um povo só. Nosso povo tentou construir o que chamamos de torre para o céu, para chegarmos ao Criador. Ele não gostou, ele ficou muito bravo com os homens. E tem a história da grande enchente. Os Choctaw contam que o Criador falou com o homem, mandou que ele construísse uma canoa enorme e colocasse 2 animais de cada espécie, porque haveria uma grande enchente na Terra. Todas as histórias dos nativos americanos parecem se alinhar com o que a ciência nos diz sobre a história da Terra. Embora essas tradições orais acreditem aos deuses, há relatos científicos sobre esses eventos. Existem tribos nativas que afirmam que estamos aqui há milhares de anos. Eu acho que as pessoas estão começando a ouvir cada vez mais. Estão começando a ouvir o que o nosso povo tem a dizer. E o que a tradição oral conta sobre essas pessoas que viviam aqui? Quem eram? Existe uma tradição oral bem séria que fala sobre outros seres que habitavam a Terra. E eu nem digo que seja uma raça, e sim uma espécie, porque eles não eram humanos, eram híbridos. E essa mesma história é contada por várias tribos, os Cherokees, os Navarros, os Lakota. Todo mundo fala a mesma coisa. Existe uma raça de gigantes que povoou a Terra. E eles não eram bonzinhos, eram sádicos, eram do mal mesmo. Os Mukogi chamaram esses gigantes de Istipapa, que significa devorador de homens. E eles eram conhecidos por pegarem as crianças e se alimentarem delas. Eles pegavam um guerreiro, arrancavam a cabeça dele e bebiam sangue. Oh. Esses caras tinham quase 3 metros de altura. Tinham alguns maiores. Isso, tinham até maiores. E eles estão presentes na maioria das nossas histórias. Se perguntar para um nativo, quem construiu essa colina aqui ou esse monte aqui? Eles sempre vão dizer, foram os gigantes. De acordo com os Riverwinds, gigantes estão por toda a história oral de dezenas de tribos nativas. Dos Iroqueses no Nordeste, aos Comanches nas Grandes Planícies, aos Navarros no Sudoeste. Essas tribos estavam a centenas de quilômetros de distância, mas todas compartilhavam uma história comum. Aquele homem primitivo se misturava com os gigantes. O que acontece quando você apresenta essas ideias para pessoas, digamos, mais tradicionais, com um histórico mais científico? Eu acredito que a comunidade científica hesite muito em acreditar na tradição oral. Nós sabemos que tudo isso parece muito fantasioso, mas para termos uma abordagem mais científica, precisamos investigar todos os fatos. Eu concordo com você, eu não entendo porque é tão difícil para as pessoas se abrirem. Como pode ter certeza de que a sua verdade é absoluta e ponto, se na verdade você não verificou a veracidade do resto dos fatos? Não faz sentido.